Foi lançado o episódio Yakigozen e nele nós vamos analisar tudo o que aconteceu. Nele aconteceu muita coisa mesmo e basicamente a gente vai descobrir muitos segredos e analisar esse episódio. Se quiser entender melhor é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos lá. Bem, o episódio ele começa, a mãe da Kyoko, ela está discutindo com Gabriel Agreste, vendo que ele está exagerando e que ele deveria seguir o plano deles direito e não exagerar. Mas então Gabriel Agreste não obedece e fala que depois ele não pode nem precisar mais da mãe da Kyoko. Então a ligação acaba e a mãe da Kyoko liga para Kagami falando que o Gabriel Agreste está passando o limite. Então o início termina e começa a abertura. Bem, o episódio começa e a Marinette dá uma bolsa de papelão para o gorila e nele tem comida que ela dá para o Adrian. O Adrian ele então abre e é basicamente comida que a Marinette fez para ele como se fosse doces. Cada vez que ele vai abrindo é como biscoitos da sorte. Quando ele vai abrindo tem uma surpresa. Ele segue o que está escrito dentro dos papéis e basicamente ele leva ele até uma pomba que tem uma mensagem da Marinette para o Adrian. O Adrian acha muito fofo e agradece a Marinette desse presente. Bem, então depois disso, o Adrian ele fala que ele quer agradecer a Marinette de alguma forma, assim como ela é especial com ele. Logo após é mostrado a Kagami conversando com o Felix e eles estão falando do plano deles entregarem as alianças que eles têm para a Marinette. Então eles bolam que isso vai acontecer e eles vão tentar fazer isso. Logo após é mostrado a Kyoko indo falar com a sua mãe, só que acontece que elas começam agora a se confrontar. A propósito, o Adrian ele tenta dar um presente para a Marinette feito de crochê, mas ele não consegue e dá errado. Bem, quando a Kyoko vai tentar confrontar a sua mãe, basicamente que a mãe da Kyoko já sabe que a Kyoko sabe de tudo o que ela fez e a mãe dela sabe que a Kyoko é a Ryuko. Basicamente elas se confrontam e discutem. A mãe da Ryuko tenta pegar o anel da Kagami para tentar controlar ela novamente, mas ela se transforma em Ryuko e impede dela de fazer isso, usando seu poder contra sua mãe do vento. E ela começa a discutir bem braba e basicamente ela começa a falar que a mãe da Kyoko, ela era cúmplice do Gabriel Agreste e que basicamente a Kyoko salvou ela de ser humilhada falando a verdade sobre tudo que ela fez com o Gabriel Agreste. E basicamente ela fala que ela deveria agradecer, pois é muita sorte elas ainda estarem unidas, pois basicamente depois de tudo que aconteceu eram para elas estarem separadas, então elas se afastam. Bem, então é mostrado a mãe da Kyoko tendo um flashback. Basicamente ela tá vendo uma conversa que ela teve com o Gabriel Agreste, do Gabriel Agreste querendo que ela ajude ela em um plano. Só que ela não tá muito querendo, sabe? Mas então ele fala que eles podem usar os poderes absolutos juntos se ela ajudar ele. Então ela meio que é convencida. Isso é um flashback. E isso mostra que basicamente ela confiou no Gabriel Agreste e ele traiu ela. A propósito, ela pergunta isso. E logo após é mostrado que a Kagami estava lá ouvindo a conversa. Ela chama ela de perfeito porque ela estava controlando ela como se ela fosse um robô. Então logo após é mostrado que a Cerise está com ela. A Cerise vai, conversa com ela e se transforma pela primeira vez em Crisálida. Bem, a Crisálida está conversando com a mãe da Kyoko e basicamente ela se transforma e fala um plano que ela tá tendo por causa dos sentimentos dela. Ela quer transformar ela em Yakigozen para ela prender o Felix, para ela pegar o Amok dele e ela controlar ele e transformar ele em um espião. Basicamente ele veria tudo que a Marinette estivesse fazendo e ele contaria tudo para a Cerise. Então a mãe da Kyoko aceita esse plano e ela vai ser akumatizada. Bem, logo após é mostrada a Marinette no seu quarto e ela tá tentando transformar o presente bizarro do Adrian em algo legal. E até a Tiki se pergunta. Bem, logo após é mostrado o Felix e a Kyoko, eles estão transformados em heróis, eles se comunicam com a Ladybug e aparecem no seu quarto. Basicamente eles falam que querem que a Marinette pegue os Amok deles e deixem guardados, pois basicamente com os Amoks eles podem ser manipulados tanto por alguém ou por um vilão. Porém a Marinette fica com receio porque ela tem alguns medos, eu vou te explicar. Bem, eles explicam, eles tentaram guardar os Amoks deles em lugares totalmente diferentes. Porém, esses lugares, eles provavelmente poderiam ser afetados por algo ou alguém que poderia, talvez, o Miraculous, que poderia fazer o Amok deles ser afetados e afetar eles também. Então, a ideia que eles têm é da Ladybug guardar no seu ioiô. A Marinette fica com receio, mas a gente explica como é que funciona, que o Miraculous dela funciona diferente e que basicamente dá a ideia para guardar esses Amoks lá dentro. Bem, a Marinette ela fica com receio, mas basicamente o Felix e a Kyoko vai explicando a perspectiva deles, então ela é convencida. Basicamente então a Marinette ela se transforma em Ladybug e ela ia pegar o Amok deles pra guardar o Miraculo. É mostrado que a Marinette ela não quer guardar o Miraculo deles porque ela tá traumatizada com o que aconteceu na quarta temporada, dela ter perdido todos os Miraculos. Porém o Felix ele diz que não é culpa dela, pois ele sabe que foi ele que fez isso. Porém a Marinette se transforma em Ladybug, então ela vai guardar os Amoks.
Só que quando ela vai guardar, o Adrian e os pais da Marinette aparecem do nada, abrindo daquela porta onde fica no quarto dela, e ela derruba os dois Amoks. Bem, então os pais da Marinette saem e basicamente o Adrian vai conversar com eles. Porém, eles percebem que as alianças sumiram, então eles começam a procurar desesperadamente. E cada um vai tentando explicar ao Adrian uma mentira para dizer o que eles estão fazendo, como o Felix, a Kyoko e a Marinette. E basicamente eles ficam bem desesperados. Porém, o Adrian acha as alianças aliviando eles, porém ele tenta fazer uma brincadeira com elas. Basicamente ele faz uma mágica para fazer elas sumirem, deixando eles muito nervosos porque cadê as alianças? Basicamente então ele devolve os anéis fazendo a brincadeira da mágica, porém o Felix e a Kyoko ficam furiosos com ele. Porém o Adrian, como estava segurando o Amok do Felix, disse que ele deveria ficar de boa, então o Felix fica. Só que logo após, a mãe da Kyoko aparece lá, akumatizada, e dá um laser no Felix, que faz ela capturar o Felix, e a Crisálida vai tentar pegar o Amok dele para manipulá-lo, porém ela vê que não está com ele. Ela percebe que está com outra pessoa. Então eles começam a fugir e a Kyoko pega o seu Amok de volta com o Adrian. Marinette protege eles e basicamente a Kyoko tenta enfrentar sua mãe. E ela tem pela primeira vez a transformação dela com Miraculous do dragão. Ela se transforma em dragão da água e foge, e a mãe dela tenta caçar ela no rio Sena. Bem, basicamente então o que aconteceu? E ela imobilizou a Hyaxigozen como um gigante de água. Logo após então, a Crisálida diz para ela ter um plano para ela conseguir fugir, já que a Crisálida estava com uma akumatizada. Então ela se joga na água e a Crisálida sai dali nadando e se esconde em uma casa. Cat Noir quebra a espada da Hyaxigozen, porém percebe que não está ali o Akuma. A Crisálida diz que a Hyaxigozen vai fingir que vai ser desakumatizada por ter mudado seus sentimentos. Então ela começa a fingir na frente de todos. Ela é desakumatizada e basicamente então Felix e Kyoko pegam seus Amoks novamente. O Cat não acha, e aparentemente a mãe da Kyoko gostou da situação, mas é mentira. É mostrado depois do Adrian conversando com a Marinette, tem um momento romântico e o episódio acaba. Eles estavam jantando. Só que logo após, nos pós-créditos, é mostrado que a Hyaxigozen, ela vai falar com as pessoas daquele clube secreto dos diamantes. E basicamente eles falam do diamante e basicamente eles comemoram o diamante, dando a entender que pode ter um novo. Quem será? Bem, aconteceu realmente muita coisa nesse episódio, né? Basicamente, a gente descobriu a nova transformação da Crisálida, a gente também viu a transformação da Ryuko e também a gente viu muita coisa diferente, né? Como basicamente a Kagami e o Felix com medo de serem controlados pelos seus Amoks. Isso foi algo bem interessante, né? Ninguém tinha visto isso até agora. Então o Miraculous ele tá tendo um enredo totalmente diferente agora na série. E bem, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Basicamente a gente tá vendo a Marinette tendo decisões diferentes e mostrando inseguranças delas e traumas. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Se você gosta do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu espero você no próximo vídeo. E vamos saber o que pode acontecer. Será que a Crisálida vai conseguir fazer alguma estratégia para atacar a Ladybug e o Cat Noir? Vamos descobrir. Espero você no próximo vídeo e até tchau, tchau. Espero você no próximo vídeo. Tchau.